Tá aí. Já prontos para começar, tava com muitas saudades, doutor Roberto. Que bom, também. Eu voltei uma semaninha depois, vocês já estiveram aqui, mas eu ainda não tive Tivemos contato. com a Pamela, mas com você é o primeiro ao vivo. É o primeiro ao vivo. E aí, mandem perguntas, tá? Porque a gente tá pegando as perguntas ao vivo também. Mas vamos logo, na primeira, ou você queria fazer alguma introdução hoje? A introdução é isso que a gente começou ali, Carol. Todos os dias a gente tem um contato, né? E não tem como evitar 100%, Carol, porque o planeta Terra em si hoje, infelizmente, traz pra gente um contato maior com o que a gente chama de contaminantes ambientais. Os contaminantes ambientais são vários, em vários níveis. Tem os metais pesados, chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, tem os agrotóxicos que a gente ingere pelos alimentos, o ar poluído, a própria indústria da transformação, que trouxe para a gente tecnologia muito bem-vinda, mas também muitas substâncias derivadas do plástico, que a indústria da transformação usa, muitas vezes vai para o esgoto, que vai para os rios, que contamina os peixes, né? Então, de um modo geral, a gente é bombardeado por essas substâncias, mas nós temos mecanismos de defesa, chamado destoxificação e antioxidação. A princípio, a via final de tudo que entra no corpo, ou porque inalou, ou porque passou pela pele, ou porque foi pelo intestino e absorveu, a via final é passar pelo fígado. Não tem jeito. Então, o fígado ele é um órgão que traz para a gente a chance de reconhecer o que é uma toxina, né, algo potencialmente tóxico, e transformar essa substância por reações complexas, bioquimicamente falando, mas o fígado é capaz disso, e essas substâncias que são modificadas na sua estrutura voltam ou para a bile e vai para o intestino e elimina pelas fezes, ou volta para o sangue pela urina, excreção pelo rim, ou até pela pele, pela transpiração. Isso chama destoxificação. Vamos falar como potencializar isso, tá? O nosso corpo já está preparado para fazê-la, mas hoje... E um sistema chamado de antioxidação, porque todo esse estrago no corpo humano traz oxidação do corpo. Então, se nós potencializarmos os sistemas de antioxidação, que eu vou falar quais são os nutrientes que fazem isso, também colocamos o corpo a nosso favor. E janeirão é um mês pra gente pensar nisso tudo num pós-férias. Começamos então com a primeira perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Milene, um beijo. Boa tarde. O uso de medicamentos como corticoides, por exemplo, podem intoxicar o organismo? Desde já agradeço, sou fã do programa, em especial do quadro Responde Doutor, uma verdadeira aula. Obrigada, lindona, que bacana saber disso. Mas ela toca num assunto sério, a gente sabe que algumas pessoas usam corticoides de uso contínuo e outras em algum momento, né? De uso pontual. E ninguém está livre, né? Achei bacana selecionar essa pergunta, porque para até acalmar um pouco as pessoas, né? Será que qualquer remédio que eu tomo vai me intoxicar? E não é propriamente isso que vai acontecer sempre. Mas a gente preparou um quadrinho, que eu acho que a produção, se puder colocar no ar agora, vai ficar interessante, porque aí eu resumi todas as possíveis toxinas, né? Que são capazes de trazer prejuízo à saúde quando nos expusemos em níveis excessivos, tá? Então, coloquei ali as toxinas ambientais, ali já estão os que eu citei, né? Os aditivos alimentares, inclusive, o álcool em grande quantidade só, medicamentos. Aí, alimentos excessivamente gordurosos, Carol, e excesso de proteína animal, não que a proteína animal ou a gordura, seja animal, faça mal à saúde, de maneira alguma. Eu frisei ali excesso, tá? Porque muita gordura, um prato com muita gordura, sobrecarrega o sistema digestivo. Aí eu estou pensando também em aliviar um pouquinho o fígado, porque o fígado produz a bile é um suco digestivo que é liberado mediante a quantidade de gordura que vem do alimento. Então, quanto mais gordura, mais o fígado tem que trabalhar para produzir bile e sobrecarrega um pouco. Então, alimentos pratos excessivamente gordurosos não são legais, e o aminoácido que vem da proteína animal, em excesso, a proteína animal, quando é metabolizada, forma uma substância chamada amônia. A amônia, para o corpo humano, é potencialmente tóxica. O corpo humano nos protege, jogando essa amônia para o fígado. Olha o fígado aí de novo. O fígado transforma a amônia em ureia, a ureia vai para o rim e a gente urina. Chama ciclo de destoxificação da amônia. Então, uma dieta muito exagerada em proteína animal também traz esse prejuízo. Então, por isso que eu quis frisar nesse quadrinho. Mas remédios tem os que potencialmente passam pelo fígado e são mais potencialmente hepatotóxicos, que a gente fala. Corticoide não é um dos mais hepatotóxicos, não. Alguns antibióticos, alguns medicamentos quimioterápicos, né? Então, isso o médico define. Quando é potencialmente tóxico ou
hepatotóxico, a dose tem que ser correta, não pode associar com outro que pode potencializar esse risco. Aí cabe ao médico definir, saber qual pode, qual não pode, se o fígado do paciente está saudável para poder tolerar esse medicamento. Então, é uma questão do profissional. Não se automediquem. Isso é o mais Não importante. usem medicamentos e orientação médica, porque senão você pode também trazer prejuízo. E já me lembrei de um medicamento, hoje a doutora Carla Bortolotto vai estar com a gente também daqui a pouquinho, que é de uso muitas vezes indicado por dermatologistas, naquela questão de secar as espinhas, e que ele tem ali algo que não pode ser consumido nada de álcool, porque sobrecarrega o fígado mesmo. Então, me lembrei disso. Então, sem dúvida, os pais aí dos adolescentes que estão nessa fase, não é verdade? Muito pertinente. Claro que os médicos têm que ter a orientação médica, mas às vezes, né, nessa fase, fala, não tem problema, vou beber um pouquinho, e não pode mesmo. Não, tem que ter um rigor muito grande, e o próprio médico pede exame antes para saber se pode prescrever. Tá aí. Vamos para a próxima perguntinha do público. Mandem ao vivo também. @VocêBonitaTV, olha lá. Rosinária, um beijo, obrigada. Oi, boa tarde. Quem tem hipotiroidismo pode tomar suco detox de couve todos os dias? Ai, que pergunta ótima. Sabe por que eu achei bacana selecionar essa pergunta, Carol? Porque eu mesmo já falei em pautas aqui que tem que tomar cuidado com as crucíferas cruas, porque elas podem atrapalhar a captação de iodo pela tireoide. Crucíferas, couve, né, a couve-manteiga, a couve-flor, o repolho, deixa eu ver o que mais, agrião, rúcula, tem vários, mas principalmente couve, couve-flor, couve-manteiga, repolho são as principais. A quantidade que tem que comer para avacalhar a tireoide tem que ser grande. Então, alguns estudos começaram a quantificar, né? Para a gente poder ter uma noção. Então, é muito raro acontecer alguma coisa se você fizer um suquinho com uma folhinha de couve. Então, isso não traria problema. Ainda que crua. Ainda que crua. Agora, se quiser não correr risco, eu sugiro isso e faço isso. Aquece um pouco a couve, ferve uma água, deixa depois de ferver, soltar aquele vapor. Trouxe a couve do supermercado, da feira, tá? Coloca ali numa peneira, furadinha, 1 minutinho de um lado, 1 minutinho do outro, depois guarda na geladeira e vai fazer o teu suco sem problema nenhum. Porque as crucíferas aquecidas não trazem nenhum problema para a tireoide, zero. E são alimentos muito saudáveis, Carol. Maravilhoso, né? O repolho, o brócolis, né? Então pode, só não exagerar na dose. Que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Próxima perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Leilane, um beijo. Gostaria de saber combinações de alimentos que potencializam a desintoxicação do organismo, principalmente aquelas que agem sobre o intestino e o fígado, e assim nos dão melhores condições de vida e mais ânimo para o dia a dia. Eu adorei essa pergunta, também, porque ela já está indo além, e não só pensando na condição do organismo, enfim, tá com tudo funcionando bem, mas pensando que quando tá tudo funcionando bem, involuntariamente a gente fica melhor. Então você acorda melhor, você tem mais pique, você faz suas atividades, você consegue treinar mais, você dorme melhor, não é? Chama-se qualidade de vida. Qualidade de vida. Estou vivo, estou me sentindo bem, não tem nada que esteja me atrapalhando, né? É isso aí. Exato. Eu fiz um resumo, vamos pedir para a produção colocar no ar. Vamos lá, vai entrar na tela para você. Eu fiz um resumo dos principais nutrientes que ajudam o nosso fígado a nos salvar. Tá? Os processos internos de detoxificação e antioxidação são complexos. Não vou explicar isso porque senão fica uma bioquímica chata. Mas esse processo só é possível oferecendo nutrientes para que o corpo trabalhe a seu favor. Certo. Todos os processos de detoxificação e antioxidação dependem. Aí eu coloquei aí os principais nutrientes. Esses compostos sulfidrílicos, aí depois eu vou linkar quais alimentos que a gente já vai mostrar já os alimentos. Esses compostos sulfidrílicos são glicina, taurina e cisteína, são chamados de aminoácidos, esses três aí. Esses compostos sulfidrílicos são potentes detoxificantes do fígado, hepáticos, como principais antioxidantes, já que eu falei que precisa acionar o sistema de antioxidação. Vitamina E, vitamina C, selênio e carotenoides, que é um grupo grande de substâncias. E os fitoquímicos, quando fala fitoquímica, eu falo que as pessoas assustam porque acham que é alguma coisa química. Não, na verdade é um termo usado na bioquímica, ou são chamados de compostos bioativos dos alimentos. Mas eles são extraídos, eles vêm pelo reino vegetal.
eu não acredito que exista. Se existir, algum colega me corrija, me manda aí um WhatsApp. Não existe no reino animal. Os principais fitoquímicos, por isso que são fito, né, do reino vegetal, estão no reino vegetal. Tá? E eles são aqueles que dão as cores aos alimentos, Carol. Os fitoquímicos são famílias grandes, polifenóis, flavonoides, mas em resumo eles dão aquela cor que o alimento tem. Tá. Então, o roxo, o vermelho, o amarelo, o laranja, o verde. Então, a gente precisa caprichar nos vegetais coloridos para ter bastante composto bioativo, né? Bastante fitoquímico, que são extremamente destoxificantes e antioxidantes. Inclusive, diminuem o risco até de doenças cardiovasculares, pode diminuir o risco do câncer. Olha. Então, são muito bem-vindos, Carol. E podem ser também manipulados. Eu acho que, né, a dieta é sempre o melhor, sim, né, sim, em forma de alimento. Mas numa condição ali que para dar também uma ajudinha, sim, a manipulação é muito bem-vinda. Existe a suplementação deles, aí cabe ao profissional fazer isso certo, com o produto correto, e muito estudo por trás disso já, de suplementos nutracêuticos, fitoquímicos, né? Se estuda bastante isso e é uma possibilidade, mas não substitui a alimentação equilibrada. Vamos lá para a nossa mesa então, doutor Roberto, porque está tudo lá. Aí vocês vão mandando perguntinhas e dizendo assim, aliás, eu acho que essa pauta também combina essa pergunta. A gente já falou aqui algumas vezes do quanto um alimento potencializa o outro, sem quando dúvida, unido. Matou a charada. Neste caso também? Total. É? Total. Por exemplo, alguns estudos que usaram suplementação de vitamina E isolado, porque tem estudos, óbvio, a gente fala de suplementar vitaminas, minerais há quanto tempo, né? Ah, vai me ajudar, vai me proteger, eu não vou ter doença, quanto mais melhor. E os estudos com o tempo começaram a mostrar alguns alertas. Toda vez que você suplementa, dá uma dose isolada de algum antioxidante, uma vitamina E, uma vitamina C, o selênio, o beta-caroteno, alguns estudos mostraram que isso trazia prejuízo. Por exemplo, suplementos de beta-caroteno em níveis exagerados, para quem era fumante, aumentava o risco de câncer do pulmão. Sério? Vitamina E, sim, são os primeiros estudos lá atrás. Que interessante. Vitamina E em doses muito altas, usadas por tempo prolongado, também aumentavam o risco de algumas doenças cardiovasculares e câncer. Então, o que a própria medicina entendeu? De alguma maneira, existe uma sinergia entre todos os antioxidantes que atuam em conjunto. Quando um antioxidante é prescrito como suplemento isoladamente, ele atua como antioxidante por reações bioquímicas, mas ele forma uma substância no final desse processo que é um radical livre, é um pró-oxidante. Ele te defende e gera um radical livre. Entendi. Aí tem que vir outro para pegar esse que começou a oxidar, voltar a ser a vitamina antioxidante, e esse que fez isso também se oxida. Nossa. Aí vem um outro. Então, quando você dá nas refeições, ao longo do dia, todos os antioxidantes em conjunto, eles te defendem. Em níveis isolados, em mega doses, tá, Carol? Esses polivitamínicos que nós compramos aqui no Brasil, existe legislação que não permite mega dose. A minha preocupação é aqueles que a gente compra lá fora, em volta dos Estados Unidos, com mega dose. Cuidado, porque isso precisa ser visto com carinho, precisa de um profissional extremamente ali atento para poder dizer, não, esse pode, cuidado com esse, já que está tomando esse, então eu vou te prescrever esse, para te proteger do excesso desse. Então tem que fazer as coisas com critérios. Olha, não tem nenhum problema. Agora, vamos colocar uma perguntinha que chegou agora ao vivo e a gente já vai falar dos alimentos. Tá bom. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Simone, um beijo pra você. Como saber se meu fígado está intoxicado? Aí tem exames, Carol. Na verdade, existe marcadores, né, que a gente dosa pelo exame de sangue, e até exames de imagem quando necessário, mas para entender a intoxicação do fígado, existem substâncias que são liberadas pelo fígado quando ele está sobrecarregado ou quando ele está inflamado, que a gente já começa a desconfiar de algo. Então tem TGO, TGP, gama-GT, né? Hoje tem exames até mais sofisticados feitos pela análise da urina, que analisa se os seus passos de detoxificação estão completos ou estão insuficientes. Que legal! Se estão faltando algum cofator nutricional que você pode ingerir em níveis melhores. Então tem estratégias de exames laboratoriais, e isso é um ato médico, aí não tem como delegar isso para os profissionais, porque precisa da avaliação médica, de interpretação de exame, para dizer se precisa investigar mais esse fígado, qual é essa possível sobrecarga, né, uma hepatite ou apenas um uso de um remédio, enfim. Precisa de uma análise técnica, mas tem como avaliar isso melhor por exames, Carol. E que isso não, o que a gente está dizendo, também não tem uma relação direta só com a tal da gordura no fígado, que você já falou tantas vezes. Não necessariamente. Que é outro
outro problema. Outra história, é outro tipo de agressão ao fígado. Mas é verdade, doutor Roberto, que quando o fígado, enfim, está se manifestando de alguma forma, aumenta a questão de enjoo, de tontura, enfim, a gente vê de vertigens, exames, Carol, às vezes relacionado? a gente vê alguns sintomas que a minha boca está amarga. Eu estou sentindo, às vezes, um pouquinho de enjoo, náusea. Já pode ser um sinal clínico, né? Um sintoma que esteja correlacionado ou não ao fígado, porque podem ter outras alterações que justificam esse sintoma. Mas existem até expressões, né, que a gente usa, por exemplo, ele tem uma raiva colérica. A raiva colérica, o colédoco, é o tubinho que leva a bile do fígado até o intestino quando o alimento chega lá. Então, quando o fígado não está trabalhando muito, né, está mais lento por sobrecarga e o colédoco não está permitindo uma passagem correta de bile, se usa a expressão, eles têm uma raiva colérica. Estou verde de raiva. Estou verde de raiva. Verde por causa do fígado. Por causa do fígado. Tá? Que interessante, né? Interessante. Popularmente já é indicado. Agora, vamos então retomar o que você trouxe e os grupos. Vamos lá. Feira. Aqui feira. É um passeio à feira. Total, Carol. Acho que não tem nada aqui que a gente tem que desembalar. É verdade. Só comida de a verdade. natureza deu pronto pra gente. Sábio. Desse lado aqui, à esquerda do vídeo, quem está nos vendo, eu trouxe os vegetais ricos em compostos sulfidrílicos, que eu falei, lasteína, taurina. Então trouxe a couve, manteiga, né? As crucíferas são riquíssimas em compostos sulfidrílicos. Então couve, trouxe aqui agrião, mas entra rúcula, espinafre. Tem aqui a couve-flor, que é a nossa vedete hoje do prato da Malu. Maravilhosa. Que é riquíssima em Eu quero composto só ver como é que está essa votação. Trouxe aqui o brócolis também, que eu acho que eu já trouxe 388 vezes no seu programa. O brócolis até porque para mim brócolis é algo divino mesmo. O espinafre está ali também, né, doutor Roberto? Aqui tem eu não trouxe todos, mas aqui essa folhinha que é o agrião que eu trouxe, mas representando aí todas as folhas verdes, né, dentro das crucíferas. Trouxe o repolho e trouxe o repolho roxo porque a cor, né, eu falei que as cores, né, o roxo é um pigmento chamado antocianina ou antocianidina, que é um potente antioxidante e um potente detoxificante hepático. Então, já que vou ingerir o repolho, que tem lá os compostos sulfidrílicos, por que não o roxo que tem antocianina? Por isso que eu trouxe ele também aqui para ilustrar. A alcachofra. Trouxe aqui, Carol, os do dia a dia do brasileiro, né? Que é a cebola e o alho, riquíssimo em compostos cisteínicos, sulfidrílicos. E trouxe a cebola roxa, porque também não caprichar na roxa? Porque tem mais antocianina, né? Trouxe aqui as cores, né? Aqui tem polifenóis, tem flavonoides, tem carotenoides, são os pigmentos que trazem cor, né? Então eu trouxe aqui a salada, que eu falo, a gente tem que ter a salada colorida no prato. Aqui tem a cenoura, tem o tomate, tem a beterraba, esse roxo da beterraba, poderia ter a berinjela aí também, tá? Ricos em compostos fibrílicos e vitamina C, ricos em vitamina do grupo B, que não entra tanto aqui como detoxificante. Trouxe o azeite, Carol, para jogar aqui em cima dessa saladinha, porque é rico em vitamina E, que é um antioxidante, tá? Trouxe algumas frutas ricas em vitamina C, que é um potente antioxidante, então trouxe o limão, a laranja, do dia a dia aí do brasileiro. A maçã tem pectina, pectina é uma fibra que a maçã carrega, que quando passa pelo intestino, ele diminui um pouquinho a absorção do açúcar do alimento, do colesterol e absorve também algumas toxinas ambientais. E uma parte pode ser eliminada. Nos Estados Unidos, eles usam uma expressão que quem come uma maçã por dia visita menos o cardiologista. Né? E trouxe aqui o abacate, que além de rico em vitamina E, é rico em glutationa, que é um potentíssimo antioxidante, principalmente protetor hepático. Trouxe aqui, também acho que já trouxe bastante vezes, mas sempre vou trazer, que são as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, porque são ricas em selênio, também em vitamina E, tá? Que são antioxidantes. E trouxe aqui várias especiarias, Carol. Eu postei até recente na minha rede social, existe uma classificação de quanto um alimento tem capacidade de antioxidar teu corpo. Qual a capacidade antioxidante dele? É um índice chamado ORAC, do inglês, lá, a abreviatura de Oxygen Radical, blá, 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 né? Meu inglês é péssimo, mas ele é uma abreviatura de capacidade antioxidante do alimento. Dos 100 alimentos que foram pesquisados, os 10 primeiros eram especiarias. Gente, que fantástico. Olha que louco. Que louco, não era alimento, bom, né? eram as especiarias. Especiarias. O primeiro da lista foi o cravo da Índia. Nossa, né? Então, olha aqui, né? Isso aqui é uma detoxificação e antioxidação. Põe no chazinho. Enorme. Tem aqui a cúrcuma, também estava nessa lista, o orégano. Tem outros, tá, Carol? Trouxe alguns. Tem várias outras especiarias. A canela, está aqui.
O cardamomo, que é fantástico, o cardamomo, ele tem compostos, dentro dele tem uma sementinhazinha. Dá um que aroma. tem, total, e tem compostos cisteínicos, sulfidrílicos, para o fígado, é um potente detoxificante. E essa plaquinha aqui? Eu coloquei aqui para vocês, ó, um ok para o fígado, tá? Porque ele aí, é o órgão que sofre, né? É ele, ó, que bonitinho. Ou ele, eu fiz uma pauta que eu trouxe o que era ruim, ele estava com a mãozinha para baixo assim, dizendo não, stop, né? Esse aqui não, tudo isso aqui ok, não só para o fígado, mas para a saúde geral, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, trazer para a gente a chance de reaprender. A gente pode realmente reprogramar nosso dia a dia. Concordo. Né? Eu acredito que a gente tem estratégias aí. E esse ano também, comentando aqui rapidinho, Glaucia, juro que eu não vou me estender. Tem mais uma perguntinha. É só para dizer que não, então no final eu falo. No final eu vou falar uma notícia aqui para vocês. Uma notícia? Então tá bom. É legal, vamos guardar para o final então. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Ciele, um beijo. Quais são os melhores chás para desintoxicar? Então hoje eu também pensei no chazinho. Então, todos os chás de boldo, os chás, todos os chás, na maioria das vezes, ele tem compostos que são importantes como antioxidante, ou como alguns que são diuréticos, que ajuda o rim a eliminar um pouquinho também do que está passando nele como toxina, mas o boldo, eu acho que é o que a gente mais utiliza, a erva mate, cavalinha para o rim. O chá é o seguinte, só saiba a origem do que você está ingerindo, cuidado para comprar folha que dizem que é o que não é, só isso, e não exagere na dose. Vou tomar 2 litros de chá por dia, porque alguns podem ter cafeína e te excitar um pouquinho e você acabar não dormindo, e alguns têm tanino, que são os mais escuros, que pode diminuir a absorção do ferro. Então, só não é interessante exagerar em chá muito para não ter consequências de interação aí de absorção de nutrientes. E vai ser feliz. E vai ser feliz. E vai tocar o seu ano, mas guarda para o final, então, essa notícia. É uma notícia mais de um projeto que eu estou iniciando esse ano, que eu gostaria de ter o prazer de comentar aqui no seu programa. São 6 anos aqui com a Carol, que sempre me deu chance de expor o meu modo de pensar. Seu trabalho, né? doutor Roberto. Isso, para mim, é uma chance que poucos dão. E eu gostaria só, no final, de falar de um projeto que está nascendo, que eu espero que ajude muitas pessoas. Então, guardem até o final. Quando a gente fechar o quadro juntos, lá nós 3, você vai contar tudo. Vamos lá!